Ele era apenas um homem comum, de uma família humilde, tentando sobreviver em meio ao caos e à opressão imposta por uma nação inimiga. Tudo mudou quando Deus o tirou do anonimato e o chamou para realizar algo extraordinário. Essa é a história de Gideão, o homem que Deus transformou em um herói para libertar Israel. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. O povo pecou contra Deus, começou a adorar outros deuses. Por isso, Deus permitiu que os inimigos invadissem o país. Eles destruíam as plantações, roubavam os animais e deixavam o povo faminto e aterrorizado. Os midianitas eram muito numerosos. Quando chegavam com o seu gado, suas barracas e seus camelos, eram tantos que nem dava para contar. O povo de Israel não tinha força contra eles. Para sobreviverem, precisavam fazer esconderijos nas montanhas, cavernas e fortalezas. Essa opressão durou 7 anos, até que o povo clamou a Deus e pediu ajuda. Deus enviou um profeta para lembrá-los que ele havia livrado Israel do Egito e de seus inimigos, mas que eles se desviaram. Apesar disso, Deus decidiu agir novamente para salvar o seu povo. Gideão estava malhando trigo no lagar, um lugar de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "Você é corajoso, e o Senhor está com você." Então Gideão respondeu: "Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas." Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: "Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá." O Senhor diz a Gideão para guerrear contra os midianitas e garante vitória, pois ele o ajudaria. Gideão, cheio de dúvidas, pediu um sinal para ter certeza de que era mesmo Deus falando com ele. Ele preparou uma oferta: carne, pão sem fermento e um caldo, e colocou sobre uma rocha. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou a carne e o pão. Então, saiu fogo da pedra e queimou a oferta, e o anjo do Senhor desapareceu. Ao ver o milagre, Gideão ficou aterrorizado, pois compreendeu que realmente era o anjo do Senhor. Mas Deus o tranquilizou: "Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá." Naquela noite, Deus deu uma missão a Gideão: destruir o altar de Baal e o poste sagrado de Aserá, que pertencia a seu pai. Ele deveria construir um altar ao Senhor no lugar e oferecer um sacrifício. Com medo da reação do povo, Gideão fez tudo à noite, com a ajuda de alguns dos seus servos. Na manhã seguinte, quando os moradores descobriram o que aconteceu, ficaram furiosos e exigiram a morte de Gideão. Joás, pai de Gideão, o defendeu dizendo à multidão: "Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado." Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que significa aquele que luta com Baal, devido seu pai ter dito que Baal mesmo se defenda. Os midianitas e seus aliados se reuniram para atacar Israel. Gideão, cheio do Espírito do Senhor, convocou homens de várias tribos para formar um grande exército. Mas Gideão ainda tinha dúvidas se Deus realmente o usaria na batalha. Ele pediu para Deus um sinal: "Vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel." E Deus fez exatamente como Gideão pediu. De manhã, somente a lã estava molhada. Mas ainda, temeroso, Gideão pediu a Deus um novo sinal e disse: "Não fique zangado comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela." E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberta de orvalho. Agora, Gideão estava pronto para liderar Israel rumo à libertação. Gideão se preparou para enfrentar o vasto exército dos midianitas. Ele reuniu 32.000 homens, mas Deus tinha outros planos.
Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixar, vocês poderão pensar que venceram sem a minha ajuda. Então Gideão anunciou ao exército: quem estiver com medo pode voltar para casa. 22.000 homens partiram, restando apenas 10.000. Mas Deus achou o exército grande demais. Ele orientou Gideão a levar os homens a um riacho para um teste. Deus separaria os soldados pelo modo como bebessem água. Aqueles que juntaram água nas mãos e lamberem foram escolhidos. Apenas 300 homens. Com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Naquela noite, Deus disse a Gideão para atacar o acampamento dos midianitas. Mas se ele estivesse com medo, ele poderia primeiro descer e ouvir o que eles conversavam. Gideão desceu no acampamento do inimigo e ouviu um soldado midianita contar o seguinte sonho para o outro. Um pão de cevada rolou pelo acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu e virou no avesso e ficou estendida no chão. O outro respondeu: é a espada de Gideão. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Fortalecido por essa confirmação, Gideão voltou e preparou os 300 homens para a batalha. Cada um recebeu uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Eles se dividiram em 3 grupos e cercaram o acampamento dos midianitas. Ao sinal de Gideão, todos tocaram as cornetas, quebraram os jarros e gritaram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E ficaram parados, cada um em seu lugar em volta do acampamento do inimigo. O exército midianita entrou em pânico, fugiram gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, Deus fez com que os inimigos atacassem uns aos outros com as suas próprias espadas. Os sobreviventes fugiram e Gideão convocou reforços das tribos vizinhas para os perseguirem. Os remanescentes do exército midianita eram liderados por seus reis, Zeba e Salmuna. Gideão e seus homens continuaram a perseguição, pois apesar da vitória na batalha inicial, a guerra ainda não tinha terminado. Durante a perseguição, Gideão e seus 300 homens chegaram exaustos à cidade de Sucote e pediram pão aos líderes locais. No entanto, os líderes de Sucote se recusaram, respondendo: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna. Indignado, Gideão prometeu que, ao retornar vitorioso, puniria os líderes de Sucote por sua falta de apoio. Então ele foi até Penuel e recebeu uma resposta semelhante. Por isso, também prometeu punição. Seguindo com determinação, Gideão finalmente alcançou os reis Zeba e Salmuna e seus soldados, derrotando-os em uma batalha final. Então, Gideão voltou para as cidades que não lhes deram apoio para cumprir sua promessa e disse a eles: vocês lembram de quando me desprezaram? Vocês disseram que não iam dar comida para o meu exército cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles. Então, pegou espinhos das plantas do deserto e com eles castigou os chefes de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Com Zeba e Salmuna em sua posse, Gideão confrontou os reis sobre o massacre de seus irmãos. Eles confessaram o crime e Gideão os executou em justiça. Após essa extraordinária vitória, os israelitas pediram a Gideão que se tornasse rei, dizendo: você nos salvou dos midianitas. Portanto, seja nosso governador, e depois de você o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. No entanto, Gideão fez um pedido ao povo, que cada um lhe desse um brinco de ouro dos despojos da batalha, e eles lhe deram com prazer. Com o ouro, Gideão fez um colete sacerdotal, uma peça de adorno, e colocou na sua cidade. Mas infelizmente acabou se tornando um objeto de idolatria. E todos os israelitas abandonaram a Deus novamente e iam lá para adorar o ídolo. Após a vitória, os midianitas por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para Israel. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu.
Gideão voltou para casa. Foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Ele morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra. Depois de sua morte, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses dos cananeus. Eles adotaram Baal-berite como seu Deus. Não serviram por muito tempo ao verdadeiro Deus, que os livrou de todos os seus inimigos, e não foram gratos à família de Gideão, mesmo depois de todo o bem que ele havia feito para o povo de Israel. Mesmo Deus levantando um herói no meio do povo e salvando toda a nação, o povo continuou ingrato e desobediente.